Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui no nosso culto de semana, nessa quarta-feira, dia 8 de abril, e eu espero de todo o meu coração que a palavra do Senhor venha de encontro ao seu coração. E verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa nos ministrar nessa noite, né? E que seja um tempo assim, realmente um tempo de crescimento, um tempo de discernimento, um tempo onde nós venhamos entender o Evangelho, buscar conhecimento na palavra de Deus. Então eu peço que você abra o seu coração, se prepare nesses curtos minutos que nós tiramos, porque esse é o melhor tempo desse dia que Deus preparou para você. O melhor de Deus não será tirado. Amém, querido? Então nós vamos abrir um texto que se encontra lá no livro de Salmos, Salmo de número 84. Eu vou estar lendo aqui 3 versículos a princípio, que é os versículos 4, 5 e 6. Depois nós vamos fazer uma leitura durante todo o Salmo, compartilhar, esmiuçar um pouco mais, tá certo? Então aqui no Salmo de número 84, o versículo 4 que nos diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Até aqui, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te bendizemos nessa noite, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui compartilhando a tua palavra, Deus, a tua santa palavra, e eu te peço que teu Santo Espírito possa tocar nesse momento na vida de cada um daqueles que porventura estiverem nos assistindo nesse momento, cada um daqueles, ó Deus, que teve acesso, Deus, a esse culto. Eu quero que poderosamente, Senhor, o Senhor venha ministrar cada coração, a começar pelas nossas vidas, ó Pai. Vem, Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Ministra-nos segundo a tua boa vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Alguns dias atrás eu trouxe uma mensagem em Ezequiel, capítulo 37, daquele texto muito conhecido sobre o vale de ossos secos, né? Eu dei o título àquele estudo, transformando vales em bênção, né? Mas hoje aqui nesse Salmo 84, especialmente o versículo 6, ele fala de vale. Eu quero trazer uma palavra voltada sobre isso, vencendo o vale, vencendo os momentos difíceis, vencendo os desafios, as tribulações da vida, né? Então, qual de nós, né, pode dizer que nunca passamos pelas tribulações da vida? Qual de nós pode dizer que nunca passamos emocionalmente por situações difíceis, por um desses vales que a vida nos proporciona, né? E são muitos, né? Vales de lágrimas, muitas vezes, é o trecho mais difícil da caminhada, trecho mais difícil da estrada, né? Porque é lugar de confronto, é lugar de acerto, é lugar de conserto, é lugar de lágrima, é lugar de choro. Eu vejo assim que a passagem pela vida nos faz chegar a alguns vales, e a palavra de Deus nos mostra que por vezes no nosso caminho nem tudo é mar de rosas, porque o próprio Jesus disse que no mundo passais por aflições, mas ele fala assim: fica tranquilo que eu venci, você também vai vencer. Portanto, na vida de todos nós sabemos que há momentos difíceis, há vales profundos, há vales secos, desertos, e também é um vale de lágrimas, né? Então, de modo particular, cada um de nós já passou ou está passando por um vale, por algum tipo de desafio, de dificuldade na vida. Alguns tenham chegado a esse vale por vários motivos, quem sabe por causa da dor, da traição, da decepção, da tentação.
Há sempre um desses vales sombrios no caminho de cada um de nós. E o salmista que passou essa terrível experiência, ele nos dá a fórmula, né, para quem atravessa esse vale, para quem deseja sair desse vale. Então, em primeiro lugar, ele diz: é preciso ter Deus como fonte de nossa força. Está no versículo 5, que nos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Primeira parte do versículo. Então ele está dizendo assim: como são felizes os que em ti encontram forças. É o que o salmista está dizendo, né? Ou que de ti recebem forças. Então só vence os desafios, as dificuldades, as lutas. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte, o seu socorro, o seu manancial. Nós sabemos que tem muitos livros de autoajuda, né? Do tipo como vencer, como superar as dificuldades, até mesmo como superar alguns hábitos, né? E eles dizem o que fazer, mas eles não oferecem poder para fazer. Então, na hora da dificuldade, na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da tragédia, às vezes o que nós percebemos é que toda habilidade humana, todo conhecimento, torna-se muito pouco. Portanto, só vence as dificuldades da vida, só vence o vale quem já entra nele afirmando de onde vem a sua força. A nossa força não vem do pensamento positivo, nossa força não vem do dinheiro, não vem do nosso conhecimento, a nossa força não vem da nossa família, a nossa força vem do Senhor, né? Então eu queria até que você pudesse nesse momento declarar aí com as suas palavras: a minha força vem do Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus, você possa se apegar ao Senhor, você possa saber que o Senhor é a sua força, né? Ele deixa muito claro no versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Então vem as lutas, vem os tempos difíceis, o dinheiro acaba, a situação vai ficando cada vez pior, mas ele continua agarrado com Deus, porque ele sabe que a sua solução está em Deus. Se apegue a isso. A sua força não vem das suas habilidades, a sua força vem do Senhor. Saiba isso, em nome de Jesus. E a segunda orientação que o salmista dá para quem quer atravessar esse vale, né, é que é preciso mudança no coração, né? No versículo 5 ele diz: bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A segunda parte do versículo 5, a parte B: bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. No versículo 6 ele diz assim: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. O qual passando pelas dificuldades, o qual passando pelos momentos difíceis, faz dele um manancial. Então o salmista está dizendo: felizes são esses que são capazes de transformar o vale de lágrimas no manancial de bênçãos, né? Mas quem são esses que o salmista está se referindo? São aqueles cujo coração já foi transformado. É isso que ele fala no versículo 6, no versículo 5: o seu coração já foi aplanado. Ele deixa muito claro, a segunda parte aí do versículo 5: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então a pergunta é muito clara: o seu coração tem sido transformado? Você tem se deixado ser transformado pelo Senhor?
pela palavra, pelo Evangelho, tem poder de Deus no Evangelho, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Tem um coração aplanado, um coração reto, um coração de um homem temente a Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que dá bom testemunho, que ganha vidas para Jesus, que é instrumento de Deus dentro de casa, na igreja, fora da igreja, no trabalho, onde quer que ele esteja, porque ele tem um coração aplanado. São aqueles que agora têm um coração plano, um coração, como diz o salmista aqui, sem tortuosidade. O que significa? Significa que só muda a situação do lado de fora da vida quem já mudou a situação do lado de dentro do seu coração. Então, é a situação do coração que determina a salvação da nossa vida. Cuidado com o coração doente. Por isso que Provérbios 4:23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, de tudo, diz ele, não é de alguma coisa, de tudo, guarda o coração. Como é comum a gente ver pessoas com o coração doente, ferido, magoado. A tendência é ferir, é magoar outros. Por isso que é preciso aplanar, como o salmista fala. Por isso que lá na frente Salomão escreve no livro de Provérbios que precisa ter cuidado, guardar no seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, cuidado, aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, aquelas coisas que aconteceram lá atrás, aqueles problemas mal resolvidos. O inimigo gosta de trabalhar com essas coisas, né? Portanto, eu vejo assim que é impossível, meus irmãos, mudar a história sem que primeiro possamos mudar a história do nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E que nesse novo coração, há uma promessa, Jeremias fala, que o Senhor tirará de nós o velho coração e dará um novo coração, coração de carne, coração, tirará as pedras, ele está dizendo, e colocará o seu Santo Espírito, né? Vai tirando a dureza do coração, esse coração endurecido, amargurado, esse coração vingativo, coração aplanado. Quem sabe nesse momento aí você possa refletir sobre isso, né? Então, quem traz dentro de si um coração transformado, é esse que faz do Senhor a sua força, é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênção, diz o salmista aqui. Momentos difíceis, meu irmão, estamos atravessando, a igreja está passando, a igreja como um todo, as famílias, a situação do comércio, as empresas, e muitos estão remando contra, e essa é hora, não é de correr de Deus, é hora de correr para Deus, é hora de correr aos pés de Jesus, aquele que tem poder, aquele que tem força, aquele que sabe nos ajudar, que tem poder para nos direcionar nas decisões corretas, em nome de Jesus. Portanto, é preciso haver mudança no coração, em nome de Jesus. Tenha a geografia do seu coração mudado por Deus, amém? E uma outra orientação para quem quer atravessar um vale e sair dele é a seguinte: em terceiro lugar, é preciso viver a lição da graça. Esta lição, eu particularmente, quando eu olho nesse Salmo 84, eu vejo assim que essa lição da graça está em todo o Salmo 84. E agora,
nós iremos fazer a leitura do Salmo 84, que ele é curto, ele é pequeno, e nos diz assim, a partir do versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha que maravilhoso, né? Ele fala assim no versículo 2, que a sua alma anela. Tem uma outra tradução que fala que a sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Um desejo ardente de estar na presença do Senhor. Ele estava assim ansioso, e ele completa no versículo 2 dizendo assim: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, anseia, deseja estar na tua presença. E aí quando ele chega no versículo 3, ele fala assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que maravilhoso. Então a gente está aqui nesses dias fazendo os nossos cultos online, e eu não vejo a hora de nós podermos estar todos juntos aqui, levantando ao Senhor nosso Deus o louvor pelo qual Ele é digno, a nossa oração pelo qual Ele aguarda, e como Ele gosta de ver o seu povo em comunhão. Bem-aventurado os que habitam na tua casa. Sabe, meus irmãos? Mas eu vejo aqui que no versículo 11 ele resume tudo numa afirmação. Ele diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol significa luz, né? E escudo, proteção, poder. Olha só, sol significa, quer dizer luz, e escudo, proteção, poder. Por isso que ele fala, então, o Senhor é a minha luz e a minha proteção, né? Então, o Senhor dá graça e glória. Então eu vejo assim que é impressionante a forma do salmista ao falar da graça de Deus. Ele fala Senhor da graça. Olha só, o Senhor da graça, aí no versículo 11, né? Então a palavra graça é aquele favor imerecido, quer dizer dar, né? Então, da graça, então, é graça ao quadrado, é graça em dobro, né? Porque aí mesmo no versículo 11, ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Então isso ele está dizendo assim: é aquele que elimina os dardos do maligno na minha vida, porque eu estou na sua presença. Olha só que maravilhoso isso aqui, né?
Então, muitas vezes as dificuldades da vida, os desafios da vida que nós atravessamos, meus irmãos, né? Os vales, seja do tamanho que for, da fundura que for, da largura que for, não estanca a graça de Deus, não faz com que ela se esgote. Na verdade, a graça, ela é inesgotável. Então, se a dificuldade está grande, se o vale está difícil, é grande, a graça de Deus vem do tamanho da sua necessidade, ela vem do tamanho da sua dor, porque ela ganha a dimensão do seu sofrimento. Amém? Então nós enfrentamos situações para além dos nossos recursos, mas nunca além dos recursos de Deus. Então, quanto maior a dificuldade, quanto maior a dor, maior a quantidade da graça enviada por Deus em nosso favor. Olha que maravilhoso. Então, no vale de lágrimas, aqui nos momentos difíceis, né? O salmista teve uma maior percepção da graça de Deus. Porque vamos esmiuçar um pouco melhor agora. No versículo 1, ele chama Deus de amável. No versículo 2, ele chama Deus de desejável, né? Que ele diz assim: a minha alma suspira, a minha alma deseja pela presença de Deus, né? E ainda no próprio versículo 2, ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, isto é, canta com alegria. Então, assim, eu fico com o coração apertado cada vez que a gente vem aqui, tem que transmitir o culto online. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo nesse momento, mas eu sou do tempo que a gente anda juntos, a gente caminha junto com o povo de Deus. Eu gosto muito do versículo 3, que ele fala: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então eu encontrei isso. Eu encontrei a casa do Senhor, e encontrei o Senhor dessa casa. Jesus Cristo é o dono desse lugar. Por isso que eu gosto de habitar na casa do Senhor. E eu amo tanto que eu me apego muito a esse próprio versículo 10, que ele diz assim: pois um dia nos teus altares, nos teus átrios, vale mais que 1000. Um culto é melhor do que você estar em 1000 lugares diferentes. Ele está dizendo assim: eu prefiro estar um culto, Senhor, na tua presença, do que estar em qualquer outro lugar. E ele vai além, ele fala assim: nas portas, nas tendas da perversidade, né? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer em qualquer outro lugar, né? Então, no versículo 3, o salmista percebe Deus como o seu ninho, né? Então Deus se tornou o seu lugar de descanso. A casa de Deus se tornou o seu repouso nos braços do Pai. No versículo 9, ele diz ainda que Deus é o seu protetor, Deus é escudo, né? Olha quanta graça de Deus, né? Tudo isso o salmista encontrou no Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor, né? Então eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: se parece que não há saída, se parece que as coisas estão fugindo de controle, saiba que Deus é especialista em lidar com os nossos problemas. Deus é capaz
e Deus é fiel, né? Quando a situação estiver complicada, lembre-se de quem é o seu Deus, né? Nunca esqueça que Ele é capaz e que Ele é fiel. Então eu vejo assim que o nosso futuro está decidido pelo que nós estamos dispostos a mudar. O salmista aqui mudou de vida. Ele mudou que o título desse salmo aqui é Saudades do Templo. Ele não tinha essa saudade antes de ter um encontro com o Senhor. Então a gente vê muitas pessoas frias, indiferentes. As pessoas têm até dificuldade em casa, no horário dos cultos, assistirem. Deixa para assistir depois. O salmista assim, ele fala assim: eu não vejo a hora de estar na tua presença, porque eu desejo, a minha carne deseja te adorar, Senhor, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? Então Deus, Ele sempre está nos dando oportunidades para moldar as nossas vidas, para nos transformar. Então a instrução que nós seguimos certamente definirá o nosso futuro, determinará o nosso futuro. Então olha quanta graça maravilhosa nesse salmo. Então quem sabe você esteja passando por dias difíceis, há muitas perspectivas, quem sabe esteja no meio de um vale. O Senhor quer te ajudar a sair do meio do vale de lágrimas, derramando graça sobre a sua vida, né? Porque viver com Deus é vida com significado, meus irmãos. Nós não podemos viver de outra forma, senão uma vida com propósito, assim como o salmista fala, né? Ele nos dará vida em abundância, né? Ele conclui lá no versículo 12: feliz o homem que em ti confia. É feliz, quem não confia é desesperado, né? Então nós estamos vivendo e precisamos viver para a glória de Deus, né? Então a visão do Evangelho vai mudando a nossa vida, assim como mudou a vida do salmista. Não podemos nos descuidar da nossa fé. A situação está aí, né? É preciso estar preparado para a volta de Jesus, preparado para a volta, caminhando com Jesus. E nada melhor quando nós encontramos os altares do Senhor. No versículo 3: os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, eu encontrei os teus altares. Primeiro ele fala que o pardal e a andorinha encontrou o ninho, né, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares. Como é bom terminar, chega um momento de culto, aquele momento que Deus está falando ali. Às vezes está com o coração apertado no banco ali, não vê a hora do pastor chamar para a gente ir lá para frente, para a gente se derramar, para a gente vir para o altar e chorar e conversar com o Pai, abrir o coração, sair daqui abençoado, sair leve, sair com uma nova perspectiva de encarar a vida aí fora, porque nós encontramos os altares do Senhor, né? Que não seja diferente na sua vida. Portanto, nós não podemos querer ter uma vida com Deus como nós queremos, de qualquer jeito. É como Deus quer, é nos encontrando com o Senhor, é tirando de nós esse ranço que muitas vezes insiste em querer ficar, essa religiosidade morta que não tem vida. Nós não podemos querer manipular Deus, porque Deus sabe todas as coisas, né? Então não tem, Deus, nós sabemos que Ele tem uma mensagem poderosa para nós, através da sua palavra, que transforma, que cura, que restaura, que nos dá esperança, uma mensagem de poder. Deus, Ele quer intervir e brilhar na sua vida, em nome de Jesus. Se apegue ao Senhor, né? Mas esse salmo eu vejo assim, que ele é uma carta de Deus para as nossas vidas.
que dia a dia é marcado pelas dificuldades que enfrentamos, pelas lutas, às vezes aquelas surpresinhas indesejáveis que nós passamos, né? Que acabam tornando nossas vidas em um vale, e às vezes um vale de lágrimas. Por isso, a fim de atravessar esse vale e sair dele, eu vou recapitular. Primeiro, tenha Deus como fonte de sua força, né? Em segundo, é preciso haver mudança no coração. E em terceiro, viva a lição da graça de Deus. Se renda a Jesus, se renda a Deus, né? Aprenda a buscar a Deus, né? Então eu vejo assim, com essas atitudes, né, você poderá transformar o seu vale de lágrimas em vale de bênção, né? Em nome de Jesus, né? Eu quero abrir um outro salmo aqui para nós concluirmos. É o Salmo 112, os versículos 6, 7 e a primeira parte do versículo 8, que nos diz: não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Então, meus irmãos, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Não tenha medo, porque ele diz assim, que o coração bem firmado não teme essas más notícias, as dificuldades, os desafios, os vales que tem que ser enfrentado, né? Então, que a gente verdadeiramente nessa noite a gente possa entender isso de uma vez por todas. E no versículo 6, não será jamais abalado. E ele conclui no versículo 6 dizendo: será tido em memória eterna. Você vai se resguardar desses males, você vai se resguardar desse medo, desse pânico que está cobrindo a terra, porque você está com Deus e não teme essas calamidades. Faça a sua parte e deixa Deus ser Deus na sua vida. Tome uma posição de caminhar com Deus. Não se atemoriza, diz no versículo 7, de más notícias. Você anda com medo? Faça a sua parte, entregue sua vida para Jesus. O apóstolo Paulo afirmou com muita clareza: viver é Cristo, morrer é lucro. Não tenha medo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos por esse mundo. Mas o pardal e a andorinha encontrou uma casa e ninho, onde eles pudessem repousar tranquilo. Que seja assim na sua caminhada, que você não venha ter medo, né? A gente precisa aprender a ter essa dependência de Deus, né? Aqui mesmo no versículo 12, aqui agora nós vamos orar encerrando. No Salmo 112, no versículo 1. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos. Que seja assim em nome de Jesus. No versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Em nome de Jesus. No versículo 3, na sua casa haverá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Em nome de Jesus. Que esse Deus maravilhoso possa estar trabalhando na sua vida nesses dias. Esse é um tempo para se preparar. Jesus está voltando. Se Jesus voltar hoje, como que está a sua vida? Como você tem se preparado? Tem doado o seu coração somente para as más notícias e se fechando para a palavra do Senhor? Tenha sede, desejo de vida com Deus. A minha alma anseia por estar na tua presença, diz o salmista.
Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. E que verdadeiramente Deus possa ser Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nessa hora, Pai, nós nos unimos em oração com os irmãos que nesse momento estão nos assistindo. Eu te peço, Deus, eu quero orar, Pai, para que o Senhor seja a fonte de força que esse povo precisa. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor possa mudar a história do nosso coração. Que o Senhor possa mudar a história da nossa própria vida. Que o Senhor possa mudar a história dessa nação, Pai, onde muito tem sido clamado pela conversão desse povo. Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus querido, Deus poderoso, nós te clamamos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, a quem amamos e confiamos, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa intervir nesse lugar, Deus, com as nossas orações, né? Porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Iremos passar pelas lutas, iremos sair fortalecidos no Senhor. E o Senhor nos chama para te louvar, para te adorar. E reconheceremos, Senhor, que só Tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E nós te louvamos, e nós te bendizemos, e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e Teu louvor. Sacode essa terra, Deus, e faz a Tua obra, Pai. Faz a Tua obra, Deus. Que o Senhor abençoe esse povo, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe essa nação. Eu oro, te louvo e agradeço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Só lembrando, portanto, nosso culto no próximo domingo, nós teremos uma palavra no domingo pela manhã, no horário da nossa escola dominical, às 9:30 da manhã. Também no nosso culto à noite, nosso horário das 19 horas, estaremos aqui louvando a Deus e levando a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Jesus possa reinar no seu coração. Lembrando aos irmãos, né, esse é o último aviso, que a igreja continua com as portas abertas do período da tarde. Você que queira trazer o seu dízimo, a sua oferta, você possa trazer e colocar no altar do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e um bom restante de semana para todos, em nome de Jesus.